pela primeira vez na história, um passo atrás do DEFCON 1, que significa guerra nuclear. De início, os oficiais americanos pensaram em bombardear as bases e invadir Cuba rapidamente, antes que eles conseguissem armar as bombas. Porém, montar um exército invasor tão rápido assim não era fácil, mesmo para os Estados Unidos. E uma coisa eles não sabiam: as bombas nucleares já estavam praticamente prontas para o uso. Porém, de início, eles decidiram apenas bloquear a entrada de navios com armas nucleares na ilha de Cuba, o que os americanos chamaram de quarentena, para não usar o termo bloqueio, que geralmente é usado em guerras e bloqueia toda a entrada no país. Neste caso, eles não bloquearam a entrada de comida ou outras coisas necessárias, somente a entrada de mísseis. Os soviéticos, no entanto, consideraram isso um ato de guerra e agressão, pois são águas internacionais, os americanos não tinham o direito. Tudo isso deixou o mundo em uma tensão imensa. Os Estados Unidos exigiam a retirada dos mísseis imediatamente, mas os cubanos e os soviéticos insistiam que os mísseis eram apenas para defesa. Muitas pessoas do governo americano defendiam a invasão de Cuba, porém Kennedy queria tentar uma melhor saída. Então começam longas negociações entre o presidente Kennedy e o líder da União Soviética, Nikita Khrushchev. Porém, enquanto isso, todos esperavam pelo pior. Em um certo dia da crise dos mísseis, conhecido como o Sábado Negro, o mundo nunca esteve tão próximo de uma guerra nuclear. Um avião espião americano estava sobrevoando Cuba, e ele foi derrubado por um míssil soviético. O piloto morreu. Isso deixou o exército americano ainda mais revoltado. Enquanto isso, navios americanos começaram a atacar submarinos soviéticos. Não era um ataque para destruir o submarino, e sim para fazê-lo subir à superfície e identificá-lo. Esse submarino em questão tinha um torpedo nuclear, e eles estavam em uma profundidade que não conseguiam se comunicar com Moscou há alguns dias. No momento em que a bomba de profundidade os atingiram, eles pensaram que a guerra já havia começado, e queriam usar sua bomba nuclear em alguns dos navios. Porém, para fazer isso, eles precisavam de uma decisão unânime dos 3 oficiais a bordo. 2 deles concordaram em lançar o torpedo. Porém, Vassily Arkhipov disse não, e basicamente salvou o mundo. Imagine o que poderia ter acontecido se esse torpedo fosse lançado.